Forças misteriosas que atuam sobre a mente humana. Primeira parte, hipnotismo. Capítulo 1. O hipnotismo é a resposta aos problemas humanos? Vivemos num mundo enfermo. Dia após dia, as moléstias afligem a humanidade. O fato alarmante, porém, é que a maioria das enfermidades que oprimem o ser humano, exclusiva ou basicamente, não são de origem orgânica, são de ordem funcional. Não tendo causa física conhecida, são originadas em problemas emocionais ou nas tensões constantes da vida diária moderna. Os homens carregam um fardo de aflição e ansiedade que apresenta seus efeitos de muitos modos patológicos, amplos e fora do comum. O Dr. J. A. Quinha Gonzalez informa que dentre 10 pessoas enfermas, 6 ou 7 sofrem perturbações funcionais. Fatores emocionais realmente causam enfermidades. E nas restantes 3 ou 4 que enfrentam moléstias de origem orgânica, os mesmos problemas emocionais podem também haver contribuído em grande parte para o sofrimento. O Dr. Hector Wolfish Spiteri, psicopatologista e hipnólogo em Buenos Aires, declara em seu Tratado sobre Hipnotismo Médico que toda pessoa enferma possui uma ansiedade primária inconsciente. O século XX é um século de ansiedades. O aumento extraordinário de doenças humanas assim o indica eloquentemente, de modo especial por se originarem a maioria delas na inquietação e no temor, na luta constante a que a vida nesse mundo atribulado nos impõe. Se quiséssemos dar um exemplo de todas as manifestações somáticas resultantes de fatores físicos, acrescenta o Dr. Spiteri, escreveríamos um alentado volume, pois as estatísticas indicam que 70% de todas as moléstias, as causas físicas, têm grande participação. Muitas pessoas herdam um sistema nervoso deficiente. As preocupações e as lutas da vida afetam-nas de modo mais acentuado, e a aflição provoca desordens de natureza psíquica e física. Importante experiência realizada na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial serve como ilustração. Diversos cientistas selecionaram um grupo de 200 aviadores. Estudos clínicos e radiológicos indicaram que os pilotos não sofriam qualquer espécie de úlcera ativa ou suspeitada. Por outro lado, todos possuíam personalidade emocional instável. Cada um sofria alguma tensão tendente a intensificar suas perturbações emocionais. 4 horas depois da participação num bombardeio sobre a Alemanha, um novo exame revelou que a forte tensão emocional fora suficiente para desenvolver úlceras estomacais em 194 dos 200 aviadores. A experiência demonstrou o tremendo impacto da mente sobre o corpo e a saúde física. Não obstante, as pessoas que herdam uma predisposição especial para a neurose ou as que, por problemas da infância, são portadoras de alguma experiência traumática, não são as únicas perturbadas por enfermidades funcionais. As mais variadas perturbações afetam um grande número de pessoas por causa das tensões que elas não sabem diminuir e de problemas para os quais não encontram solução. Qualquer espécie de frustração contínua, comenta o Dr. Spiteri, pode causar sintomas somáticos. Não apenas frustrações, mas todo tipo de conflitos não resolvidos podem produzir desordens físicas localizadas. Tais desordens físicas localizadas percorrem toda a escala do sofrimento físico. Incluem sensações de fadiga e falta de energia física, dor em várias partes do corpo, transtornos digestivos, constipação, insônia, dores de cabeça, deficiência visual, irregularidades menstruais, perda de apetite, perturbações da pele como eczema, acne, seborreia e psoríase, enurese, prostração, úlceras estomacais ou duodenais, asma, perturbações cardíacas incluindo palpitação, pulso irregular e pressão alta, paralisia dos membros, cegueira, afasia, que é a perda de palavras, perda da voz, surdez,
perda do tato local. Frequentemente aparecem como desordens funcionais. Deve ser lembrado, naturalmente, que essas perturbações também podem possuir uma causa orgânica. Embora seja verdade que as enfermidades somáticas estejam aumentando, um sintoma inconfundível de inquietude e ansiedade humana, as desordens orgânicas mais trágicas têm suas causas na enfermidade mental. Elas afligem uma proporção alarmante da humanidade, particularmente nas sociedades mais adiantadas. Somente nos Estados Unidos, cerca de 9 milhões de pessoas sofrem de enfermidades mentais. Uma publicação da Unesco calculou recentemente que uma criança em 12, nascida nos Estados Unidos, por algum tempo de sua vida sofrerá alguma doença mental séria o suficiente para exigir hospitalização. Naturalmente, o número de portadores de distúrbios mentais menos sérios é muito mais elevado. Os pacientes recolhidos aos nosocômios que tratam de enfermos mentais nos Estados Unidos representam 50% do número total dos doentes hospitalizados no país. Este panorama de miséria humana abala ainda mais quando consideramos que para cada paciente mental tratado numa instituição psiquiátrica, 8 ou 9 outros sofrem condições neuróticas mais ou menos sérias, sem receber o tratamento necessitado por causa de recursos limitados. Tais homens e mulheres carregam uma existência infeliz e constituem um problema e uma responsabilidade para os que os rodeiam. Mas há ainda problemas mais sérios. Uma pesquisa realizada na Universidade de Yale revelou que, próximo dos acidentes, os suicídios são a causa principal de morte entre os estudantes norte-americanos. O país todo registrou uma onda de suicídios que são uma indicação da ansiedade que domina a sociedade civilizada. A Organização Mundial da Saúde informou que, num único ano, a América do Norte registrou 16.993 suicídios e que o Japão manteve o segundo lugar nas estatísticas mundiais, com 16.311 suicidas no mesmo ano. O psiquiatra japonês Dr. Takeyama declara que, quanto mais elevado o nível educacional da juventude japonesa, mais alto é o número de suicídios, pois a educação dá aos jovens a capacidade de sentirem suas frustrações de modo mais agudo. De todos os estudantes em colégios e universidades, diz ele, 40% considerou pelo menos uma vez a possibilidade de suicídio. O trágico aumento de enfermidades físicas, perturbações neuróticas, angústias mentais e suicídios ainda continua. Isso oferece uma triste evidência de que vivemos num mundo de aflições, ansiedades e tumulto. Mas o que causa a tensão mental? Há duas razões. Primeiro, as tensões comuns externas que indicam perigo e produzem temor, instabilidade e incerteza. Esse fator inclui coisas como tensão internacional, convulsões políticas, ameaça de destruição da humanidade através de tremendas forças descobertas recentemente pela ciência, problemas e disputas familiares, lutas diárias com um custo de vida ascendente, temor de desemprego e competição comercial e profissional. Segundo, acrescentamos mesmo mais abundante fonte de enfermidades espirituais, os problemas da vida interior. Sentimentos de culpa, rancor, cólera, inveja, rivalidade, suspeita, descontentamento, temor e egoísmo originam tensões emocionais que exaurem as reservas físicas e morais. A pessoa que se deixa dominar por elas acaba em desespero. Que relação isso tudo tem com o hipnotismo? Muita. Sem dúvida alguma, a razão pela qual um crescente número de clínicos e pacientes usam o hipnotismo é que muitos têm apresentado a técnica como uma resposta às ansiedades humanas e um remédio para as suas enfermidades físicas e morais.
Naturalmente, a medicina tradicional necessita de capacidade para combater as causas emocionais das doenças humanas. Médicos têm visto suas várias práticas terapêuticas falharem na solução dos sérios problemas da vida interior ou exterior. E justamente por causa desses fracassos, e a fim de destrinçar os intrincados conflitos emocionais de seus pacientes, certos círculos de médicos estão se voltando para o hipnotismo como uma saída possível de salvação psicológica. Nele, esperam encontrar os remédios para todas as categorias de doenças emocionais. Mas é o hipnotismo um remédio seguro para a condição da humanidade? Soluciona realmente problemas patológicos profundamente arraigados, problemas cuja solução tem desafiado outros ramos da medicina? A hipnoterapia é realmente uma cura útil para os enfermos do corpo e da alma? Essas são algumas perguntas que tentaremos responder nos capítulos seguintes.